Chega aqui, vamos. Aí vocês vão ter que chamar a galera aqui para apresentar. Redim. Eu ouvia falar de Itim lá em Salvador, mas não tinha ideia que era Itim. Porque minha filha e o esposo dela cuidam de um casal que era, acho que era sepsíquio, não sei. Tiago e o Federal. Isso, minha filha e o Tiago. Aqui é Val, eles vão falar o nome deles, se apresentarem e trazer a turma aqui para apresentar um pouco, depois eu mando ele aqui. E depois eles vão repartir algo do Senhor para vocês. Vamos lá, né? Eu sou pernambucano, sou da cidade de Goiânia. Eu sou Francisco Val. Em 2011, eu recebi 2 casais, eles foram fazer uma visita, falando do propósito eterno do Senhor. E eu já tenho essa sede no coração, desde 2004. Eu congreguei com alguns irmãos, que é a visão da igreja, não é do nosso contexto, mas eu convivi com eles 6 meses e me apaixonei pelo viver e do partir do pão. Casa em casa, oração. E em 2004, eles precisaram, foram fazer uma obra de 6 meses, resumindo, eles precisaram voltar, cada um para a sua localidade. Então, em 2011, eu passei 7 anos orando ao Senhor, para que aparecesse um profeta. Até que em 2011 apareceram 2 casais. Eu estava mal no meu relacionamento, no casamento. E tinha uma prática de ler a palavra às vezes. Parece que eu decorava muitos versículos. E aí eu lembro como fosse hoje, sábio, eu disse, eu ia ser um especialista. O Senhor não ia, quando eu estivesse diante do Senhor, ele ia se aprovar porque era um especialista da palavra. Ele perguntou como é que estava a minha família. Aí foi dolorido. Conhecimento, sem prática, né? Sem clareza. Até que então a gente começou a caminhar, criamos um vínculo e chegamos a 70 irmãos. 70 irmãos. Em 2021, eu sou PJ desde 2017. Em 2021, nessa pandemia, essa situação agravou. E aí eu fui orar para o Senhor abrir uma porta de escape. Os clientes sumiram. Eu olhei para a minha geladeira, meu armário, as contas, os rapazes, estou entrando no meu quarto e vou clamando. Entrei e disse assim: Senhor, abre as portas. Isso foi de manhã, deu uma violência de comunicação para vir para a Bahia. Isso, misericórdia, Senhor. Não foi isso que eu pedi, não. Meu irmão, parei, escutei, fiquei lembrando do que é acabado de orar. E recebi uma direção. Eu não pensei em deixar meus amigos, minha família, meus irmãos. Rapaz, foi dolorido. Não foi muito fácil, não. Aí tive a oportunidade de descobrir que aqui um dos pastores da Osés. Alfredo ligou para mim, passou o contato da Osés. Aí eu vim pedir socorro. Foi quando eu conheci o Osés. E eu vim aqui em Jequié, me recebeu. Passamos praticamente um dia, né? Uma boa parte do tempo. E ele me deu os conselhos, até hoje eu lembro. E me serviu a semana passada. Coloquei em prática, semana passada. E lá em Goiânia. Foi muito bom, depois eu compartilho.
Para a gente que chega numa localidade, ninguém escutou esse evangelho, e principalmente quando eu olho para mim, eu não vejo capacidade nenhuma, é sofredor, perturbador, é angustiante. Você sair da sua zona de conforto. Era mais fácil na casa dos irmãos, cheguei de 2 horas da manhã em Maracás, não imaginava que fazia esse frio. Deixei o carro e vim de ônibus. Mas quando cheguei minhas malas, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o céu. Sem saber o que ia fazer. Sem conhecer ninguém. Perdido, né? Pelo caminho. Mas nunca deixei de entender que o Senhor, quando a gente confia, de fato, entrega a nossa vida a Ele. A trajetória da nossa vida não é mais a gente determina a escolha. Eu não fiquei nem no tempo descansado, fiquei tranquilo, de boa, até hoje. Então, como é que eu posso falar? Fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, eu comecei a casa a proclamar o Evangelho para algumas pessoas. É difícil porque eu sou pernambucano, chego num estado diferente, as pessoas não te conhecem. E eu já acostumado a se espalhar aí várias congregações, religiões. E aí fica muito difícil, porque você vai proclamar o Evangelho e as pessoas não sabem quem é você. Quando falamos que nos reunimos de casa em casa, é estranho. Então, 2021, janeiro, comecei a proclamar lá aos poucos, com muita dificuldade, não é fácil. E foi surgindo irmãos. O primeiro irmão foi meu vizinho, tive a oportunidade, a minha bomba quebrou, e ele foi me avisar que quebrou. Quando eu subi o muro, eu olhei para ele, sempre com aquela expectativa, aquela esperança, é esse Senhor, mas como é que eu ouvi a palavra? Aí eu falei, aí eu sou o Senhor. E ele hoje eu não sinto, batizamos ele. No total, chegamos a 15 irmãos. Na minha casa já passou acho que uns 50. No louvor eles querem ter comunhão, mas quando vem a palavra do arrependimento, fica ficar. 6 meses depois, o Alfredo vem de Salvador, ele vem de Minas Gerais, passa em Maracás, vai nos fazer uma visita. E aí nos leva Bananeiras, a conhecer o Tim e os irmãos. Aí desde esse dia nós temos uma amizade. Quantas horas de distância? 2 horas por causa da estrada. Então sempre a gente pode, somos cristãos uns aos outros. E o que eu queria compartilhar, irmãos, eu não sou eloquente, vocês já perceberam, é muito simples. Eu acordei hoje de manhã e fui ler uma passagem que ela me persegue. Em Salmo 115, ele fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações onde estão os Deus. E esse não a nós, todos os dias, esse pensamento dentro do coração. Esse mundo, essa vida secular, trabalho, prospecção de futuro, muita ocupações. Então,
difícil para a gente que quer servir ao Senhor, tem um coração proclamar o seu Evangelho, a gente perde muito tempo com as coisas desse mundo, as preocupações. Eu confesso, irmãos, que isso me incomoda. Eu acredito que um dia eu vou chegar dentro de Adão e dar um cascudo dele. Porque até hoje, Deus escravo. Escravo desse sistema. E quando eu olho, as pessoas se perderam. A empresa, o preço serviço. Infelizmente, não tem essa. A forma hoje que eles vivem, querem viver, a palavra é rejeitada, o nosso meio secular é rejeitado. E você, sem ser, você quer falar, não consegue, porque as pessoas não têm interesse em falar. João 12, no versículo 24, Jesus fala assim ao Senhor: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim nesta hora. Pai, glorifica o teu nome. Essa passagem é o Senhor, ele se despedindo do discípulo. E aqui ele revela que ele ia precisar se despedir, vai ser crucificado. Mas ele deixou essa mensagem até hoje, para todos. Na verdade, eu digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. Quem ama a sua vida. Eu vejo aqui que o Senhor está falando sobre os egoístas. As pessoas que pensam muito nelas. No futuro, profissão. Quem vai ser de mim amanhã? Meu conforto, meu luxo. Eu vejo Oséias, um egocentrismo tão grande lá fora, no nosso meio. As pessoas são preocupadas com sua vaidade, com elogio, né? Com sucesso. Eu fico tentando, todos os dias, lutando para que isso não entre no meu coração. O sucesso, esse é uma coisa. A minha vontade, só tem uma. Quando o Jota chegou na minha casa, ele era batista, e ele passou 2 meses conosco, comentou comigo que queria caminhar conosco. Eu falei para Jota o seguinte: eu sou carente e necessitado.
de irmãos que venham a somar. A seara é enorme. Quando eu olho para ele aqui, não vê capacidade nenhuma. Mas eu acho que o Senhor não está preocupado com o capacitado. Ele está preocupado com o voluntário. Quem quer ser voluntário? Quem quer servir? Eu falei para a JJ, você vai ser bem-vindo. Se você vier para servir. Se você vier para ser irmão. Se você vier para... Foi três coisas, não foi outra. E se você vier para aprender. Porque aqui a gente não sabe nada. Então, Zé, concluindo, há uma necessidade enorme da parte do Senhor. Humanamente falando, eu sinto uma necessidade enorme de encontrar irmãos que queiram seguir ao Senhor. A gente fica procurando a cidade e não acha. Só acha pessoas com seus próprios interesses. Mas quando fala negar a si mesmo, perder a vida, renunciar, não quer. Então, para quem está começando, por exemplo, talvez na época que você começou, não sei, né? Talvez fosse mais simples. Mas, para quem chegou numa cidade, para levar esse evangelho do reino dos céus, para a gente está muito difícil. As pessoas vivem procurando seus próprios interesses. Então, somos carentes. Se tiver irmãos com talentos, explore seus talentos. O que você tiver, meu irmão, no coração, sirva ao Senhor. Eu sei que a igreja aqui já quer, já tem um padrão, uma maturidade. Mas eu estou buscando amigos, irmãos, ajudadores. A minha esperança é que o Senhor levante varão de Maracás e Bananeiras. São vários povoados de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. O Evangelho não chegou. E eu crio a expectativa no meu coração todos os dias. Não sei como, mas eu acredito. Que Maracás, aquela área para lá, né, para a Chapada, e Bananeiras, vai ser a primeira cidade de muitos irmãos que vai surgir. É essa a minha esperança. Tenho certeza, porque é uma opinião nossa, é do Senhor. É Ele que faz, não é nós, né? E de fato, é um dos maiores pilares que você pode fazer. Chegar numa terra simples, humilde, e alcançar o coração daqueles simples e humildes. Então, é isso. A esperança é que o Senhor faça. E a gente vai se retribuir na sua obra. Amém. Muitos dos irmãos podem não conhecer, né? Como eu falei, eu sou líder da igreja lá em Bananeiras. Bananeiras fica na Chapada Diamantina, fica no município de Itaité, viu? Quando você chegar na região, Itaité, Irabaia, pode procurar Bananeiras, procurar Itim, eu estou por lá. Será bem-vindo, né? Como foi dito, o meu testemunho de fé, eu me converti há 13 anos. Eu não gostava de pessoas que serviam ao Senhor. Se fosse hoje, naquele tempo, que eu não tinha me convertido, eu chamaria vocês de sempre fazer. Cambada de povo, esconder atrás da Bíblia, aprontou, agora diz que é crente, que está salvo. Eu era um crítico fanático da igreja. Mas o Senhor me chamou. E eu, soldando de domingo, a solda, o eletrodo jogou fogo e pegou de meu olho direito e queimou a retina. No dia
9 de outubro de 2010. E aí à noite, o dia eu fui ao médico, ele falou que eu tinha queimado a retina, é como um plástico que queima, e teria que fazer uma cirurgia. E à noite, eu assistindo televisão, alguém estava pregando a palavra do Senhor. E eu fiz um desafio a Deus por a minha ignorância. Falei que se Deus existisse, eu ia servir a Ele, se Ele me curasse. Por muita ignorância, mas o Senhor teve misericórdia de mim. E à noite, eu tinha ajeitado para vir para a cidade de Jequié. E quando foi madrugada que eu acordei, que eu olhei, eu estava enxergando normal. Mas a incredulidade era tão grande que eu achei que seria algo natural do corpo, né, da natureza, que o organismo teria feito aquele processo. Aí eu vim à cidade, fiz o exame, e a médica não acreditou, achou que estava brincando, falou comigo: tem certeza que é esse olho? Eu falei: é. Ela falou: aqui não tem nada, pode ir para casa. E ao retornar àquela cidade, eu comecei a entender que não teria como algo queimado em menos de 24 horas não ter cicatriz. Que ainda que eu voltasse a enxergar, teria que ter a cicatriz. Eu sou acostumado a soldar, a solda, quando ela queima a gente, fica inflamado vários dias. E a cicatriz, ela não sai fácil, né? E aí naquele dia, 10/10 de 2010, glória a Deus, 10, né? O Senhor é 10. 10/10 de 2010, eu tenho uma requisição do médico, 10/10 de 2010, dizendo que eu não tinha nada e que aquele problema o Senhor tinha curado. A partir daquele dia, eu passei naquela cidade, servir ao Senhor. Comecei a frequentar uma denominação e infelizmente, ou felizmente, o Senhor me tirou de lá. E quase eu perco minha fé. Mas o Senhor não permitiu que eu perdesse a minha fé, porque eu vivia atribulado. O evangelho que me anunciaram não era aquilo que eu acreditava. Eu lia a Bíblia e entendia o contrário. Eu perdi a fé, entre aspas, né? Peguei a Bíblia, fui para minha casa e determinei no meu coração que a partir daquele dia eu ia servir ao Senhor dentro da minha casa e com a minha família. Mas, passado 6 meses, os irmãos de Salvador foram fazer um retiro. Falou, meu irmão. Obrigado, irmão. Foi fazer um retiro em Bananeiras e eu vi aquela mensagem. E alguém falar do Evangelho do Reino, me apresentou a igreja. Eu falei: essa é a verdadeira igreja. Esse que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho puro, genuíno, transformador. Não um Evangelho por interesse, né? E aquilo me impactou. Eu tinha 7 anos como desigrejado, né? Desigrejado para os homens, mas unido a Cristo. Mesmo com ignorância na minha casa, sem congregar com os irmãos, sem ter a comunhão do corpo, mas eu entendia que o verdadeiro Evangelho era aquele. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo chamado. O Senhor tem feito coisas na minha vida, tem restaurado a minha fé, tem me dado força, e naquele povoado nós temos proclamado o Evangelho em Taitê, já temos irmãos em Taitê, na cidade, já temos irmãos em Jamaica, e estamos na luta, buscando a palavra, né? Levar a verdade. E como eu falei antes, né? Há 13 anos eu vim aqui fazer esse exame, onde eu me converti ao Senhor, e hoje foi em outubro, né? Praticamente 13 anos, nós estamos em junho. 13 anos depois, o Senhor me traz para ter essa alegria de estar junto com meus irmãos e dar um testemunho de fé da minha vida. Amém? Eu vou ler aqui um versículo. Foi esse versículo que me chamou a atenção. No dia que eu ouvi isso aqui, eu entendi o que era a igreja de Cristo. Atos 2,42. É um texto muito conhecido, né? Atos 2,42. Coloca o óculos. Atos 2,42. Meus irmãos, ao analisar esse texto, o primeiro texto que os
irmãos me apresentaram foi esse texto, Atos 2, 42. E ao analisar esse texto, eu percebi o que era igreja, o que era unidade, o que era família, o que era evangelho. Que Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe o evangelho do reino, as boas notícias, um reino onde há um governo. Esse governo é Jesus. E eu precisaria fazer parte desse governo. Eu precisaria viver esse evangelho. E eu entendi que aqui era a base da igreja, onde tudo começou, onde é exemplo para nós seguirmos e praticar. Porque nós vimos aqui é a verdadeira igreja, é a igreja perseverante, é a igreja de amor, é a igreja de paz, é a igreja que transforma, que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, né? E nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar vinculados nesse corpo, por juntas ligamentos, né? E precisa esse corpo andar junto, esse corpo precisa exercitar a fé. Então aqui tem tudo que nós necessitamos para nos tornarmos cada dia uma igreja gloriosa e cheia de perseverança. Amém? Atos 2, 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia sendo salvo. Essa última palavra aqui me chamou a atenção. Eu entendi. Se dia a dia ia sendo salvo, se essa igreja conseguiu isso, por que nós não conseguiremos? Essa é a verdadeira igreja. Porque ela está dizendo que dia a dia ia sendo salvo, não seriam salvos, né? Então, o que chama atenção é a perseverança. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos perseverar, precisamos nunca desanimar, buscar a verdade, acreditar e viver o Evangelho. Então, a perseverança é tudo para quem quer ter uma vida digna no Senhor. Então, nós vimos aqui uma igreja que tinha perseverança. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverança e doutrina. A doutrina do Senhor. Não doutrina de homens, mas a verdadeira doutrina que é a palavra de Deus. Amém. Comunhão, né? Comunhão é partir o pão. Ao analisar esse texto, eu vi pessoas que dividiam o pão, coisa que eu não vivia, coisa que eu teve uma época que eu fiquei que eu não tinha condições nem de me alimentar, e ninguém me ajudava em nada onde eu estava. Eu passei fome com a minha família, servindo ao Senhor, pregando a teoria da prosperidade, mas eu vivia na miséria. E um dia eu entendi, como eu posso falar isso, pregar isso, ensinar isso e não viver isso? Será que eu estou falando que é a promessa do Senhor? Será que Deus chamou as pessoas para pagar rico? Será que Deus chamou a pessoa para dar bens? Ou Ele chamou para a salvação, para um arrependimento? E eu vi que aquilo não era o verdadeiro Evangelho, que a promessa é salvação, né? E eu pregava prosperidade. Você vai melhorar de vida, dá oferta na casa do Senhor, que tua vida vai melhorar, tua família vai ser transformada. Então eu apresentava Jesus como um objeto de negócio, como um comércio. Então, eu tinha dificuldade, pregava, não vivia, e ninguém me ajudava. E quando eu vi esse texto, eu falei, cadê os irmãos? Nunca perguntou como é que está a minha vida, nunca perguntou como eu estava passando, né?
Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, está errado. Perseverar na doutrina do propósito, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que é o necessário. A gente precisa todas as noites, todo dia, o tempo todo, colocar o joelho no chão e pedir ao Senhor que Ele trabalhe em nossa vida. Que o Espírito Santo transforme a nossa vida, que Ele possa cada dia quebrantar o nosso coração e trazer uma revelação cada dia em nossa vida. Nós precisamos orar ao Senhor o tempo todo, que é a única maneira de estar próximo do Pai. Falar com Ele, ter uma comunhão com Ele, ter uma intimidade com Ele, porque nós somos filhos do Rei. Amém? Então, orações. No 43 fala, em cada alma havia temor. A igreja precisa ter temor. A igreja não pode viver de qualquer jeito, gente. O Senhor morreu na cruz para fazer a transformação em nós, para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Então nós precisamos ter temor do Senhor em nossa vida, né? Temor. Havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando a igreja é perseverante, quando a igreja ora, quando a igreja jejuma, quando a igreja se entrega ao Senhor, há manifestação dos dons espirituais da igreja, há manifestação do Espírito Santo. Mas se a igreja não estiver firme no Senhor, não acontece nada, meus irmãos. É uma igreja morta, uma igreja atrofiada. Então aqui prova que sinais e prodígios aconteciam por causa da perseverança daquele povo. No 44 fala, todos os que creiam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós precisamos estar o quê? Juntos e ter tudo em comum. O mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma perseverança, o mesmo temor, o mesmo amor uns com os outros. Não pode ser diferente. Vendiam é a parte mais difícil, viu? A parte mais difícil, né? Só o povo de Deus faz isso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu vi uma palavra do irmão, foi Marcos falou. Se todos têm, todos comem. Se ninguém tem, ninguém come. Por exemplo, o pouco que eu tenho, eu divido com meus irmãos. Eu não posso estar na minha casa com minha mesa farta, com minha geladeira farta, com o armário farto e meu irmão com fome. Então, ou a gente tem, ou a gente não tem. Ou a gente divide um pouquinho que tem. É uma das coisas que nós temos tentado e vivido a cada dia, aplicar naquele povoado, é o amor. É dividir o pão. É dividir o pouco que nós temos com aqueles irmãos necessitados. E não tem como na minha casa ter comida e meu irmão não ter, eu dormir bem. Então eu preciso dividir o pouco que eu tenho com meus irmãos. E essa igreja fez o inacreditável, humanamente falando. Vender suas propriedades e dividir com seus irmãos necessitados, à medida que alguém tinha necessidade. Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo amado do Senhor. Irmão, não é só irmão, muita gente fala que irmão, irmão da carne. Não. Algum de vocês, ou eu, duvido teu irmão, pai e mãe, né, da carne, e saber que está com fome, e vocês não levam um pai de comida para ele. Assim, é irmão de Cristo, é muito mais importante, porque são irmãos, são família que vão viver para a eternidade. Não podemos desprezar nossos irmãos da carne, pai e mãe, genético. Mas o maior amor pelo irmão em Cristo.
Jesus disse, primeiramente, os irmãos, da fé. Então, meus irmãos, esse texto me chamou a atenção. Eu conheci o verdadeiro Evangelho, eu conheci a palavra de Deus, eu conheci o que é ser igreja. Amém? Diariamente, perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, coração sincero. Aqueles irmãos dividiam o pão, mas não sentiam mal em dividir o pão. Eles tinham prazer em dividir o pouco que eles tinham. Então, meus irmãos, nós temos aqui a base da vida cristã, a base do Evangelho, a base transformadora. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava o que ia sendo salvo. Eu entendia que o Evangelho é deixar as pessoas iradas. Quando o irmão não tiver com raiva de tu, é porque o Evangelho está sendo pregado. E muitas das vezes eu me irei muito com as pessoas, falava mal, criticava, não sei o que fazer. Mas sabe por que isso? Porque a maneira que eles pregavam o Evangelho não era de acordo com a verdade. Não trazia um Evangelho transformador, um Evangelho genuíno, um Evangelho cheio de amor. Você vê que esses homens que pregavam o Evangelho, que até aqueles que não gostavam de servir, admiravam. Caía na graça do povo. O Evangelho precisa cair na graça do povo. Se as pessoas tornarem nossos inimigos, se as pessoas olharem para a gente e nos ver chato, como podemos levar o Evangelho para essas pessoas? Nós precisamos ser simpáticos, nós precisamos ser elegantes, não com a nossa aparência, mas com a aparência de Cristo, com o amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus, o Senhor me revelou o Evangelho através desse versículo, onde os irmãos, Deus enviou irmãos a bananeiras para falar do Evangelho do Reino. Então, hoje eu sei o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. Ele é algo que entra por dentro da pessoa e faz o quê? Uma transformação. Amém? Então, mais uma vez, agradeço a Deus a oportunidade aqui do irmão, né? Pastor aqui que eu conheci em Salvador, e eu tive um grande prazer, né? Hoje estou conhecendo vocês aqui, estou muito feliz de estar aqui hoje, me perdoa por as palavras, né? Que são meio falhas, às vezes é uma pequena menina, aquele povoado, sem instrução de ensino, mas tudo que eu falo é o que o Senhor tem me revelado, porque o Senhor não vem para o sábio, né? Para os pequeninos. Eu sou um pequeno aprendiz naquele lugar, estou aprendendo, estou tentando cada dia viver o Evangelho. Amém? E o Senhor abençoe a todos e eu espero que tenhamos mais oportunidade, né? E que eu possa estar aqui novamente falando da minha vida em Cristo, daquela cidade e do Evangelho. Que é o meu papel falar do Senhor, né? Que o Senhor abençoe a todos. Vou levar vocês no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada eu disse aqui na palavra que Deus fala, né? Deus fala ou não fala? Quantas horas por dia Deus fala? 4 horas. Deus fala no WhatsApp. Um texto, se eu botar um texto lá. Deus fala? Fala. Pode até ler no celular, não dá nem importância ao mesmo, mas Deus está falando. Mas Deus nos falou muito aqui nessa noite. Amém. Deus nos falou muito. A gente viu aqui irmãos
estão vivendo realidades muito diferentes das nossas. Nós temos aqui não está tão fácil a gente achar os sedentos, mas o nosso grande trabalho é achar os sedentos. Achou o sedento na unção do Espírito Santo, com essa palavra que nós temos, entrou, Jesus faz o resto. Agora, uma coisa que nos chamou muita atenção, a mim principalmente, uma frasezinha que já está catequizada há anos: Deus não chama os mais capazes, mas Ele chama os disponíveis. Nós vemos aqui irmãos que estão se lançando na dependência e na disposição de depender de Deus e do seu Espírito. E Deus honra o trabalho das mãos de vocês. Amém. A palavra que vocês pregam lá não volta vã. Vão ter frutos lá que vocês só vão ver na eternidade. Amém. 2 meses atrás eu recebi uma ligação telefônica, não atendi. Ligou de novo, não atendi. E sem identificação eu não atendo. Até que uma mensagem veio no WhatsApp dizendo assim: Pastor Zéias, eu posso falar com o senhor? Eu falei: lasco. Aí eu falei: deve ser algum irmão, algum crente. Aí eu falei: pode. Aí disse: eu posso ligar? Eu falei: pode. Aí ligou. Aí ele disse assim: pastor, eu estou há 30 anos me procurando. 30 anos me procurando. Por quê? Porque eu lembro de você naquela praça de Iguaí, quando você pregava novinho. Você tinha umas palavras de Deus, rapaz. Eu era incrédulo, mas me arrebentava todinho. Você pregava e a palavra entrava no meu coração. Sabe o que foi que eu disse para Deus, sem nem ter me convertido ainda? Que eu queria ser pastor igual o senhor. Eu quero pregar o Evangelho de Deus como você prega. E hoje ele é um pastor lá em São Paulo, há muitos anos convertido. E aí eu estou, através dessa ligação agora, fizemos uma amizade. E ele vai entrar em contato lá com os pastores em São Paulo, porque o homem tem o mesmo coração que esses homens têm aqui, ó, disponível na mão de Deus, querendo fazer a obra. Ele me perguntou tanta coisa aí: rapaz, vou lhe dar o preâmbulo, mas os homens aí vão lhe dar todo o caminho onde a onça bebe água. E eles estão lá, de um foi para o Chile, está voltando agora, até de mudança lá de residência, mas ele disse: Oséias, nós já conversamos, nós vamos já agendar para estar com ele. E a gente vai orar para que Deus abra o entendimento dele, para compreender como o Tim compreendeu o Evangelho dele. Como eu compreendi também dentro de uma denominação, sério, sincero, temente, pregando com firmeza a palavra, mas Deus teve piedade de mim e me revelou o Evangelho que eu vejo já no seminário. Quando eu li aquele livro, o discípulo disse: aqui que eu quero viver. É isso aqui que eu quero para a minha vida. Aí, muitos anos depois, não sei se foi dia 10, no mês 10, de 2010, eu morando numa fazenda, conheci um pastor que relacionava com o Mário Marcos. Eles pediram para fazer o retiro da fazenda. Iam trazer Mário e Marcos. Quando os homens chegaram lá e falaram tudo que eu tinha lido, eu falei: rapaz, achei meu negócio que eu estou procurando há muito tempo. Ali entrou. E o resultado está aqui hoje. Já vocês aí, sabe por quê? E o Espírito de Deus revelou a mim esse propósito eterno. Amém. Mas graças a Deus que estamos com o povo exclusivamente de Deus. Amém. Zeloso de boas obras. Que ama a Deus e quer viver a simplicidade de Deus. Meus irmãos amados, vocês nos abençoaram, mas não foi pouco não. Vocês não têm ideia de quanto Deus falou aqui através do Deus. Né? Então, muitos que estão aqui hoje à noite estão sendo despertados, estão sendo tocados, estão sendo animados, estão sendo consolados também. Vamos pregar, vamos falar, porque quando a gente achar o sedento, aí a coisa vai ficar diferente. Mas não vamos nos desanimar não, tá bom?